Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós estamos chegando perto da declaração do imposto de renda. Então nós trouxemos um especialista, um contador renomado aqui em Jundiaí para falar sobre esse assunto, entre outros. Nós estamos convidando Marcos Santana, ele pertence à Exacom. Seja muito bem-vindo, meu amigo, é uma honra ter você aqui para a gente poder falar sobre contabilidade e outros assuntos. Muito obrigado, Marcelo, a honra é toda minha e obrigado pelo convite, viu? Maravilha. Meu amigo, antes da gente se aprofundar um pouco mais na contabilidade, dentro do programa a gente tem uma pergunta básica, que é como tudo começou na sua vida? Como surgiu essa paixão pela contabilidade para você ter se tornado um profissional exemplar da área? Poxa, legal, e é até curioso, na verdade, a pergunta, porque eu caí meio de gaiato na contabilidade. Quando eu estava concluindo ali meus estudos no ensino médio, a ideia era fazer filosofia, virar professor de filosofia e dar aula. Até que, meio que sem querer, eu entrei no curso técnico de contabilidade em Francisco Morato, na ETEC de Francisco Morato, e logo no primeiro semestre, um dos professores que me dava aula no curso técnico me chamou para trabalhar no escritório dele na área, e na Exacom, inclusive, escritório que eu tô até hoje como sócio da Exacom, desde os 17 anos. Então eu costumo brincar que é o meu primeiro emprego e provavelmente o último, né? Porque eu entrei com 17 anos como office boy e hoje eu sou sócio da empresa, mas na verdade não foi nada planejado. Comecei com aquele plano de ser filósofo, ser professor de filosofia, mas tudo deu certo na contabilidade, fiz o técnico, fiz a faculdade, cresci dentro da Exacom, hoje sou professor universitário também do curso de contábeis, e acho que o caminho está traçado aí na área. De humanas foi literalmente para o lado do matemático. A gente foi para o outro lado, né? O legal é que quando a gente começa a olhar um pouco mais no detalhe da contabilidade também, a gente tem muito humana e muita ciência social dentro da contabilidade, não apenas o cálculo em si. Então, ainda hoje eu consigo aplicar muita coisa daquilo que eu gostaria de aplicar como filósofo, que era o sonho antigo de criança, dentro do próprio trabalho também no dia a dia. Uniu o útil ao agradável, vamos dizer assim. Acabou dando certo. Acabou dando certo. Legal. E assim, Marcos, a contabilidade, para a pessoa leiga, a gente sempre associa o contador a imposto de renda, né? Fiz essa abertura assim só para pegar esse gancho da pergunta. Mas assim, de uma forma mais tranquila, mais light, até porque você é professor, é fácil de explicar. O que é a contabilidade e o que ela ajuda o empresário a ter a vida saudável da sua empresa, vamos dizer assim. Legal, Marcelo. A contabilidade, o foco de estudo da contabilidade é o patrimônio das empresas e das pessoas. Então, no Brasil, a gente tem uma visão muito limitada da contabilidade, olhando ela realmente muito voltada para uma área tributária. A gente pensa em contabilidade, a gente pensa em imposto. Exatamente. A gente pensa em imposto de renda, a gente pensa na guia para pagar, né? E a gente costuma olhar o contador, CNPJ, a gente costuma olhar o contador como mal necessário, né? Sim. O cara que eu pago e que vai mandar imposto para eu pagar. Exato. Né? Mas, na verdade, o foco do estudo, o foco da ciência em si é o patrimônio. É auxiliar a empresa e auxiliar também a pessoa física a construir o seu patrimônio, mantê-lo e ter prosperidade dentro disso. Claro que com muita técnica, mas também com muita expertise, né? A gente aprende muito com os clientes também e esse network é muito importante. Mas fazer e dar todo o suporte de gestão para os clientes é muito mais do que puramente apurar os impostos dos clientes, né? E a gente está encaminhando para um cenário onde cada vez mais a Receita Federal ela olha para os tributos com uma forma muito padronizada, né? Então, também apurar os impostos é importante, mas se eu falar para o cliente que o meu diferencial é apurar a guia certa e mandar no prazo certo, isso não é mais do que uma obrigação, né? Então, utilizar o objetivo da gestão patrimonial
para agregar valor para o cliente, eu acredito que isso seja o mais importante realmente dentro da área de ciências contábeis, né? Entendi. E dentro como professor universitário, qual que é o seu papel de professor? Qual que é a sua matéria específica? O que você ensina para o futuro contador? Não, legal. Hoje eu atuo nas matérias específicas, né? Mais para os últimos semestres de contabilidade, a partir do 6º até o 8º semestre, com foco ali em contabilidade internacional, contabilidade avançada, preparando realmente o aluno com foco para o mercado de trabalho, né? Como sócio da Exacon, dar aula também é uma forma de captar funcionários, né? Sim. Então, hoje na equipe da Exacon já passaram ali mais de 30 alunos como funcionários na Exacon. Hoje a gente tem uma equipe com 70 pessoas, então já foram muitos alunos que estiveram também, e eu também fui aluno do meu chefe, né? Então, a gente tem essa cultura também. Mas a ideia na faculdade é conseguir finalizar essa formação, né? A gente tem hoje, dentro da área de contabilidade, um exame, né, para ser contador, assim como a gente tem a OAB para o advogado, tem? A gente tem também exame do conselho para ser contador. Então, essa última fase, a preparação para os exames e a preparação para o mercado de trabalho. Legal. Eu vou começar a usar esse exemplo não é ordem. O conselho. O conselho. Isso. Vou começar a usar esse exemplo do conselho, porque eu sempre falo a história de político. Não vamos entrar nesse assunto, é só para você ter uma noção. Eu falo que o político tinha que existir uma faculdade de política, aí ele tinha que tirar uma carteirinha do conselho, e para chegar onde tem que chegar, passar por todas as etapas. E agora eu vou começar a usar de contabilidade, porque eu também não sabia. Não, e eu concordo muito com você, porque quando é relativamente recente, tá? Isso começou lá em 2012, 2013 para contabilidade, e foi até uma norma internacional que trouxe essa obrigação, e muita gente ficava preocupado, poxa, agora vai cortar a profissão e tudo mais. E pelo contrário, a gente vê profissionais muito mais bem preparados, justamente porque ele precisa se preparar realmente para conseguir passar no exame e exercer a profissão. E no final das contas, melhorou todo o ambiente de negócio. Eu acho fundamental. A gente assim como advogado, né, a gente dá muito valor à profissão de advogado, ao curso de direito, justamente porque a gente tem uma prova complicada para ser aprovado, né? Eu concordo plenamente do ponto de vista da política também. Perfeito. Então, tamo junto nessa. Tamo junto. E assim, quando a gente fala de empresas, a gente percebe que muitas empresas têm dores. E aí eu encaixo a Exacon, como ela surgiu e como que ela tem a visão da dor de um empresário para achar soluções. Boa. A Exacon, ela foi fundada em 1991, então já tem 35 anos aí de história. Foi fundada pelo Geraldo, que foi o meu professor na ETEC, e a irmã dele, a Inês, e em Francisco Morato. E a ideia esse crescimento da Exacon veio muito justamente com o empenho dos dois em transformar o mercado de referência em contabilidade, né? Hoje, depois de 35 anos, a gente tem certificação ISO, nós temos seguro de responsabilidade, então todo contrato tem um seguro de R$1 milhão. Como eu falei, são 70 pessoas, são mais de 700 clientes, a gente atende o Brasil inteiro, atendemos clientes na China, no Canadá, na Europa. E o foco é realmente estar próximo do cliente, né? A gente sente que, principalmente no Brasil, normalmente o empresário é aquele cara que ele era muito bom em fazer alguma coisa e aí abriu o negócio dele naquilo que ele era bom. Fato. Né? Não é que ele fez administração, como a gente falou do político fazer política. Exato, né? O empresário não é um cara que fez administração para administrar a empresa dele. Né? Então, ser operacionalmente muito bom em algo é importantíssimo para você ter um produto de qualidade, mas não torna um excelente administrador. Né? E no Brasil a gente não tem o hábito de contratar profissionais para auxiliar a gestão. Nós temos o hábito, na verdade, de achar que a gente pode dar conta de tudo. E não dá. Né? Porque, no final das contas, o foco vai cair para a operação, o foco vai cair para o produto. Né? Então, quando a gente pensa na atuação da Exacon, é estar próximo do empresário, justamente fornecendo níveis de gestão para ele. Né? O cliente crescer é bom para mim também. Né? Então, eu acho um ganha-ganha justo. Né? Eu uso muito esse termo, eu acho um ganha-ganha justo. O cliente crescer, a Exacon crescer junto e conseguir dar para ele essa visão de gestão. Para você ter uma ideia, e a gente aprende muito com o cliente também, né? Essa troca que é legal. Hoje, dentro da Exacon, contratualmente, o nosso escritório não pode ser herança de nenhum dos sócios.
Os sócios do Olha. futuro necessariamente serão os funcionários de hoje. Isso é interessante, porque não vai na minha visão, não vai quebrar a empresa filhinho de papai. Exato, a gente não vai ter uma sucessão forçada, né? Como acontece muito, né? O pessoal fala de Que legal. vô trabalhador, pai rico e filho pobre, né? Isso. Então, a ideia é realmente construir uma visão de futuro e também privilegiar aquele funcionário que realmente se destacou dentro e criou uma trajetória na empresa para virar sócio um dia. Achei isso muito legal. E quando você fala... Essa parte eu achei incrível, fundamental. E a parte que você falou dos clientes, né? Mais de 700 estão lá fora, enfim. Então, eu posso dizer, com as minhas palavras, não é um escritório de contabilidade tradicional, vamos dizer assim. O que diferencia a Exacom para os escritórios tradicionais? Legal. Excelente pergunta. Quando a gente pensa em uma contabilidade tradicional, o foco fica muito em tributos. Tá. Apurar o imposto correto. Como eu falei, isso é fundamental e é inegociável. Apurar o imposto certo, apurar a folha de pagamento corretamente, isso é fundamental. O ponto é agregar valor. Como eu faço esse empresário sair da operação e começar a olhar para a gestão, abrir portas para ele dentro do próprio networking que a gente tem dentro do escritório com os nossos clientes, fazer parcerias para realmente crescer o negócio, né, com consultoria, com agregar a área jurídica, resolver realmente a dor do empresário. Né? Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em escritórios tradicionais, a gente às vezes tem até aquele robô atendendo no WhatsApp, né? Nossa, poxa, isso você entra lá, coisa uma mensagem, cara, o robô entra, eu né? não gosto disso, cara. Eu não gosto de ir num restaurante que tem QR Code. A pessoalidade é importante. E a gente preza muito por pessoalidade. Todos os nossos clientes, hoje nós somos em 4 sócios, mas todos os nossos clientes têm o contato de todos os sócios. Legal. Então a gente tem que fazer o processo funcionar, porque se tiver 700 clientes atrás de mim no WhatsApp, não vai acontecer. Não vai dar. Então trabalhar, e principalmente com inteligência artificial, dentro do processo. Sim, e não no fim. Saber como fazer, claro. Exato. O meu processo tem que ser automatizado. Perfeito. E o mais automatizado possível com mais expertise possível. Mas o atendimento, ele tem que ser pessoal. Eu tenho que sentar com o cliente, eu tenho que visitá-lo, eu tenho que sair com ele, porque ali você realmente agrega valor. Né? E esse é o grande objetivo. Fazer essa tecnicidade, essa complexidade tributária virar quase um relacionamento com a empresa. Legal. E falando nisso do cliente, na tomada de decisão estratégica, por exemplo, com os clientes, como é que a Exacom atua? Legal. Na verdade, a gente até gosta de atuar na tomada de decisão estratégica. A gente trabalha hoje com o Power BI, que é uma ferramenta maravilhosa, e eu já incluindo também ali muitas IAs dentro dele, justamente para fornecer relatórios gerenciais e auxiliar o cliente na tomada dessa decisão. Exemplo. Quando a gente fala de contabilidade, demonstração contábil, a gente pensa em balanço patrimonial, DRE, aquilo grosso modo que a gente vê por aí. Mas eu não estou olhando, por exemplo, o fluxo de caixa da empresa, por que está faltando dinheiro, por que eu vendo, trabalho e não sobra dinheiro no bolso. E no final das contas, isso importa pra caramba. Lógico. Né? Todo mundo tem que tá tapar no negócio, o furo da vazão ali, né? O dinheiro tem que entrar, né? Então a gente sente muito isso no cliente, de como realmente eu faço o giro, o capital acontecer, né? Então trabalhar próximo do cliente, fazendo esse giro, ele vê o dinheiro surgindo, esse é um grande diferencial, né? Porque se a gente não tem capital, não adianta nada, né? Sim. Eu tive um professor na pós-graduação que, inclusive, é meu cliente hoje. Ele falava que dá para gerenciar uma empresa no prejuízo com caixa, mas com lucro e sem caixa não tem como, né? Fato. Porque a conta, faz sentido. O boleto chega, né? Exato. A conta vence. Então, ter um olhar um pouco diferente daquele olhar tradicionalista de, poxa, qual que é a minha margem, qual é a minha formação de preço? Legal, mas vamos entender quando esse dinheiro vai estar na sua conta? Vamos entender o fluxo de pagamento, o prazo médio de vencimento, o ciclo financeiro do seu negócio, e aí realmente fazer esse capital de giro trabalhar para você. O dinheiro trabalhar para sua empresa. Entendi. E não você trabalhar correndo atrás dele. Se tornar um ciclo virtuoso, não vicioso. Exato. Né? E é muito fácil de quebrar um negócio quando o ciclo fica vicioso, né? A gente costuma falar que para construir um negócio demora 30 anos, mas para quebrar uma semana... Exato. A gente viu a pandemia, né? Uma semana com problemas, um mês com problemas, quebra o negócio. Então, se isso não tiver estruturado, fica muito frágil, né? O negócio é muito bonito, um produto com muita qualidade, mas no final das contas o negócio é muito frágil porque o caixa não aguenta, né? Entendi. E no final das contas é caixa, né? Caixa é importante. Verdade. E
E uma coisa que me chamou a atenção, eu vou bater de novo nessa tecla, e eu acho isso importante. Você falou do número ali de mais de 700 clientes. É óbvio que existe uma estatística, uma análise de perfil. Qual é o perfil mais que dá para identificar da grande maioria do cliente de vocês, dos clientes de vocês? Hoje a gente atende os mais diversos perfis e mais diversos ramos de atividade. Desde o cara que às vezes está abrindo MEI para começar um primeiro negócio ali, até empresas multinacionais que tem alguns braços também dentro de SA com capital aberto, que vão faturar ali 20, 25 milhões por mês, né? Então é um gap muito grande de atendimento. Tá? Então, o foco é realmente a gente conseguir construir esse caminho para o cliente. Tá? Então, dentro desse hall de clientes, claro que a grande maioria vão ser pequenas e médias empresas, como o negócio o mercado brasileiro em si, ele é formado majoritariamente por pequenas e médias empresas, né? Sim. As pequenas e médias são as empresas que mais contratam no Brasil, então é um mercado muito grande, mas hoje a gente consegue atender um rol muito grande de empresas de faturamento, de ramos de atividade, desde montadoras até indústrias de lubrificante, e-commerce, que cresceu muito. Bem diversificado, né? Bem diversificado. E dentro disso, fazer uma equipe muito profissional, né? Ter uma equipe muito sênior, né? Isso é importante, porque como a gente trabalha, como eu falei, automatizando os processos e focando na pessoalidade, todos os meus funcionários conseguem tranquilamente sentar com o cliente e fazer essa consultoria, ter essa proximidade do cliente, né? Então, isso é legal. A gente consegue ter uma equipe multidisciplinar, mas ao mesmo tempo com muitos especialistas dentro dela para conseguir atender esses clientes também. É aquilo que eu falo, né? Num jogo de futebol, não adianta você colocar, da nossa época lá, o Romário no gol. É isso aí. Tudo é futebol, mas a função dele é fazer gol, né? Então seria mais ou menos isso. E a dor do cliente também varia, né? Exato. Eu tenho aquele cliente que, cada vez mais comum, inclusive, tem muito problema com mão de obra, né? Poxa, eu não consigo captar, não consigo manter equipe, não consigo fazer um pacote de benefícios legal, não consigo atender muitas vezes o que o sindicato exige já na convenção. Entendi. Então, o foco dele ali não é mais a questão do caixa, o foco dele ali é uma questão trabalhista. Então, como que a gente consegue voltar aqui esse olhar e fazendo um trabalho conjunto ali com foco realmente trabalhista? Entendi, legal. E vamos inverter agora a pergunta, né? Você falou sobre o processo de humanização, que é extremamente importante, e você estava falando das inteligências artificiais que precisam ser da melhor forma possível. Aprofundando um pouquinho mais, como que é feito esse tipo de atendimento e o que a inteligência artificial ajudou no crescimento da Exacom? Legal. Quando a gente pensa em IA, parece uma coisa muito ampla e parece que é puramente pegar o celular e usar o ChatGPT, né? Então, porque hoje a gente vive com IA na nossa mão. Exato. Né? Mas quando a gente pensa em contabilidade com IA, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a proteção de dados, né? Eu trabalho com dados sensíveis, então eu não posso ter simplesmente isso aberto em qualquer lugar, né? Mas o segundo ponto, que aí está a grande vantagem, é como a gente consegue tratar esses dados para tomada de decisão. Há muitos anos atrás, a gente perdia muito tempo imputando esse dado em um sistema e eu não usava ele para a gestão depois. Hoje eu levo pouquíssimo tempo para imputá-lo e um tempo maravilhoso para analisá-lo, que aí realmente a gente consegue inverter esse ciclo, né? Se eu ficar só lá lançando, imputando informação, lançando nota fiscal, você não vai conseguir agregar valor no cliente para tomada de decisão. Entendi. Né? Então, agregar IA onde ela realmente funciona, que é na substituição de papéis manuais, né, de trabalho braçal, esse é o grande objetivo. E caminha um pouquinho também, né, como eu falei da faculdade e da ausência de mão de obra no geral, a área contábil vive muito isso, né? Se você entrar em qualquer lugar hoje, no ChatGPT, em qualquer plataforma, colocar profissões que vão acabar nos próximos 10 anos, está lá contador no top 10. Né? É isso que eu ia te perguntar. Mas isso não necessariamente é uma verdade, né? Vai acabar, sim, provavelmente, o cara que fica lá lançando, imputando informação. Isso vai acabar, porque isso Como é um processo... Como é que é a frase? Não existe máquina de escrever moderna. Exato. Mas hoje o celular faz tudo que a máquina fazia e muito mais, né? Exatamente. Mas o analista, a tomar decisão, o cara que tem um networking, tem um insight com uma experiência de outro cliente e vai dar essa dica para o próximo, isso continua, né? Na verdade, faz com que o profissional precise ser mais completo, né? Ele precisa estar mais preparado. Ao mesmo tempo,
isso é maravilhoso, né? A gente consegue ter um mercado formado de novo por profissionais melhores. Mas a gente sente uma queda muito grande de profissionais na área de contabilidade. E isso é realmente muito complicado. Hoje, se você vê qualquer curso de contábeis ali, a cada semestre se formam 8, 9 pessoas no curso inteiro. Não tem como suprir um mercado como aqui o de Jundiaí, da nossa região, com uma formação tão baixa. E aproveitando isso, analisando, né? Com a entrada da IA, se a pessoa não está preparada, vai ser engolida. E tendo esse número pequeno de profissionais se formando, que visão que você consegue ter como profissional da área, com um escritório de excelência, da grande maioria dos escritórios daqui a 5 anos, por exemplo? Olha, eu acho que a gente tem um ambiente de muita oportunidade, tá? Como toda área, a gente tem grandes ciclos de pessoas entrando na área ou saindo da área, né? E na área de contabilidade, especificamente, a gente está nesse ciclo de baixa. Ao mesmo tempo, isso abre muito mercado, né? As pessoas que realmente forem boas, os bons profissionais, os bons escritórios, têm muito mercado para conseguir atuar, né? Então, eu vislumbro aí os próximos anos de muita chance, muita oportunidade. Principalmente agora que a gente está entrando numa fase de reforma tributária. É um tema que se fala no Brasil desde os anos 80 e que só neste ano realmente começou. Então a gente vai ter uma reforma tributária que começa agora em 2026 e vai até 2033. É um processo muito longo, mas que vai mudar a realidade de mercado de todas as empresas do Brasil. Não vai ter nenhuma empresa que vai deixar de ser afetada pela reforma tributária. E aí, de novo, né, o profissional que estiver preparado e fizer esse trabalho proativo com os seus clientes para também se preparar para a reforma tributária, com certeza tem um grande diferencial competitivo. E a gente até pode falar um pouquinho de um resumo dessa reforma, que muita gente não está sabendo. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta assim. O que os empresários ainda não entenderam, né? Baseado nesse planejamento tributário? Olha, os empresários ainda não entenderam que não dá para esperar. Tá? Ele precisa ver isso hoje. Não é porque não está impactando a empresa dele agora que não vai impactar daqui a pouco. Um pequeno exemplo. Com a reforma tributária, a gente tem uma coisa dentro da tributação que é tomar crédito de impostos, né? Então, as empresas creditam impostos e tudo mais. Com a reforma tributária, o seu cliente só vai creditar os impostos se você pagar os seus impostos. Entendi. Então, isso muda muito a lógica do jogo, porque se eu não pago meus impostos, o meu cliente não tem crédito, logo ele não quer comprar de mim. E não adianta eu esperar isso acontecer. Né? Eu preciso agora começar a regularizar isso e de novo a gente volta no caixa, né? De novo começar a gerar caixa para conseguir manter isso em dia para ter esse reflexo positivo. Se as empresas esperarem lá na frente para ver ser reativa, eu não tenho mais tempo de reação, né? Eu já perdi o mercado porque o meu concorrente já está preparado. Então, a gente ainda não sente realmente a preocupação do empresário com a reforma tributária. No Brasil, a gente tende a ver que tudo é uma questão política, né? Então, independentemente do partido da pessoa, a pessoa fala, não, hoje é ano de eleição, né? Esse ano é ano de eleição, então se mudar a presidência, isso acaba. Quando não é verdade, né? Quando a gente pensa em reforma tributária, a gente está falando de uma política de Estado. Ela está sendo regulamentada durante esse ano e desde o ano passado, mas o texto sendo regulamentado pelo governo Lula é praticamente o mesmo texto aprovado pelo governo Bolsonaro. Entendi. Então, nessa questão, a gente não está falando de vieses e ideologias políticas, independentemente de quais sejam. A gente está falando de plano de Brasil mesmo. É a receita do bolo, não tem como mudar. Exato, né? A gente está falando de plano de Brasil. Então, independe de eleição. Não dá para esperar a eleição para começar a fazer isso, porque não vai mudar nada. Mas o empresariado, em geral, ainda não percebeu essa importância. Apesar e aí, eu acho que até a área contábil em geral, até os parceiros contadores, os órgãos, a gente está há muito tempo já batendo nessa tecla, mas o empresário ainda não entendeu que é uma pauta muito importante. Entendi, legal. E, meu amigo, o que vem a ser a reforma tributária para o leigo ou desatento, ou aquele que fala assim, depois eu vejo, né? Como um grande resumo, como um grande professor, o que é a reforma tributária? O que vai acontecer? Até 2033, é isso? Até 2033, isso aí. Basicamente é o seguinte, a gente vai ter uma reforma de tributos sobre o consumo.
Tá? Então, no Brasil, os tributos mais pesados são impostos sobre consumo. Quando a gente vai no mercado, pega o cupomzinho fiscal e vê lá imposto dos seus produtos, a gente vê 35%, 40% de impostos incidindo sobre as nossas operações. Tá. Né? Qual é o problema disso? O imposto sobre consumo, ele afeta diretamente quem ganha menos. Sim. Tá? Porque quem ganha menos, normalmente gasta todo o seu dinheiro para consumir. No aluguel, no supermercado, e não guarda quase nada. Verdade. E quem ganha muito, proporcionalmente ao que ganha, guarda muito e não consome tanto assim. Logo, se a minha carga tributária está no consumo, quem ganha pouco, proporcionalmente ao que ganha, gasta muito mais. Esse é o grande problema que a gente tem no Brasil, né? Porque às vezes a gente tem aquele olhar do imposto de renda, né? O imposto de renda, a gente pode falar se ele é caro ou não, mas ele é justo. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Ele é justo, né? Sim. Já o imposto de consumo, eu inverto essa lógica, né? Então, há muito tempo a gente precisava de uma reforma realmente de imposto do consumo. Então, a visão da reforma tributária é impactar realmente toda a cadeia, desde a indústria até o pequeno varejo. Por isso que impacta todas as empresas no Brasil, né? Porque se eu sou uma indústria, eu sou impactado. Se eu sou atacado, eu sou impactado. Se eu sou um varejo, eu sou impactado. E se eu sou um prestador de serviço que atende todas essas fases, eu também sou impactado dentro da operação. Né? Então, é realmente transformar e até reduzir, na medida do possível, essa carga tributária sobre as pessoas físicas, que no final das contas, todo o imposto da cadeia chega na pessoa física, né? Tá. E buscar um equilíbrio mais saudável para reduzir esse imposto do mais pobre, né? Apenas fazendo um paralelo, né? No Brasil, a gente tinha até o ano passado isenção de imposto sobre o lucro, né? Tá. A partir desse ano, a gente tem uma tributação de 10% de imposto sobre o lucro, quando nos Estados Unidos, por exemplo, é tributado em 40%. Né? Entendi. Só que nos Estados Unidos o imposto do consumo é 6%. Então tudo bem eu ter um imposto sobre o lucro de 40% se o imposto do consumo é 6%. Aqui no Brasil já tem imposto de consumo em 40%. Entendi. Né? Então a gente realmente tem uma inversão de valores, né? Dentro da nossa economia, dentro da nossa sociedade, onde eu estou sempre carregando o imposto no mais pobre. Eu estou sempre fazendo a pessoa que precisa consumir ter a conta do mercado mais cara. Entendi. E a gente ouve falar muito, é o famoso diz que diz, e a gente não tem a base. A gente está falando com um especialista aqui. É verdade essa história do mínimo do valor do Pix, que falam aí de 5 mil, e de cruzamentos de que a Receita Federal vai saber tudo que você está mexendo, do que você ganha, como é. Esclarece isso pra gente, doutor. Poxa, essa é uma das questões que a gente mais recebe dúvidas de clientes e às vezes mais desespero, né? Porque tem muita notícia, tem muito vídeo, fake news demais. Tem muita fake news e é um tema que gera engajamento. Né? Sim. Qualquer vídeo sobre o tema vai ter muita visualização, né? Então vamos entender um pouquinho a questão do Pix, que é muito legal. A Receita já tem monitoramento de movimentação financeira desde 2007. Isso não é uma 2007. novidade. Tá? Isso não é uma novidade. E inclusive das movimentações por Pix. Uma coisa é a Receita Federal ter informação, outra coisa é ela utilizar isso para fins tributários. Tá? Então, quando a gente olha no ponto em relação à fiscalização de movimentação financeira, a gente vai ter um primeiro foco de combate ao crime organizado e terrorismo. Esse é o primeiro foco. Legal. Tá? Tem até um órgão para isso, que é o COAF. Tá? Quando a gente pensa num viés de tributação, primeiro que a gente não pode ser simplesmente a Receita Federal olhando sua conta corrente, olhando sua movimentação de Pix, porque isso é quebra de sigilo bancário. Tá? É algo extremamente complexo de se resolver. Claro que vão ter pessoas que vão ter movimentações que não condizem com a realidade do que ela declara. Tá. Essas pessoas, elas vão ter problema independentemente de ser por Pix ou não. Imagina uma pessoa que ela tem um aumento patrimonial, ela comprou uma casa de 400 mil e declarou para a Receita Federal que o rendimento dela foi de 50 mil no ano. A conta não fecha. Não fecha. Eu não precisei nem olhar o seu Pix, não precisei olhar a sua conta corrente para ver que a conta não fecha. É o óbvio, exatamente. Claro que se eu for fiscalizado, tudo aquilo que eu movimentei vai ser um potencializador. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado para não confundir o que é um monitoramento do que é a questão tributária. O que já existe de fato, tá, Marcelo? Por exemplo, empresas que eu tenho um varejo, eu tenho um supermercado, eu tenho uma lojinha e eu vendo com cartão de crédito.
A informação da operadora de cartão de crédito já é vinculada automaticamente para a Receita Federal. Então, se você não emite todas as suas notas fiscais, a Receita fala, poxa, como que você passou 100 mil no cartão de crédito e emitiu 70 mil de nota? Entendi. Isso já é um monitoramento imediato. Perceba, ela não está olhando a sua conta corrente. Ela está olhando a informação que a operadora do cartão passou. Entendi. Né? E se passou é porque você usou. E se passou é porque usou. E é até legal a notificação da Receita Federal. Ela manda assim, ó, eu vi que a operadora falou que você passou 100 e você só emitiu 70 de nota. Faz o seguinte, se você tiver errado, sem querer, paga os 30 de diferença, tudo certo. Se não, é só me provar que eu estou errado aqui e não tem problema, né? Obviamente, né, não vai estar errado. É o checkmate sem dizer, né? Então, mas isso é legal. A Receita não olhou a conta corrente. A Receita não olhou o Pix, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado realmente com o desespero, com muita coisa que a gente vê na internet, Instagram, que, de novo, gera view, gera engajamento, mas no final das contas não tem nada ou muito pouco de verdade. Entendi. Já entrando nas fake news e ditos populares, posso fazer mais uma pergunta? Claro, fica à vontade. Nota fiscal paulista. Todo mundo também fala, diz, nota fiscal paulista? Não quero que o governo saiba o que eu estou comprando, o que eu estou ganhando. Existe isso? É mito? Para que serve a nota paulista? Vamos lá. A gente tem há muito tempo um problema grande no Brasil, que é a sonegação fiscal. Né? Isso é algo nítido dentro da economia brasileira, que a ausência de emissão de fiscal logo traz ali uma falta de recolhimento tributário. Então, lá atrás, o Estado de São Paulo lançou a nota fiscal paulista para incentivar as pessoas a pedirem a nota fiscal e, com isso, ter quase um cashback ali do valor do imposto pago e receber isso de volta. Né? A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas que perguntam é: você tem movimentações que não são declaradas? Porque 98% das pessoas se preocupam, mas ao mesmo tempo não tem por que se preocupar. A renda da pessoa é o salário que ela recebe da empresa, que é declarado e tributado já no Lerite, né? E ela está preocupada com o que ela vai gastar na nota fiscal paulista, sendo que a conta fecha naturalmente para ela. Né? Então, a nota fiscal paulista não tem um objetivo de analisar o que você gastou para fins de te tributar. Ela tem o objetivo de garantir que você pediu a nota para a empresa pagar o imposto dela. Tá? E o que é legal com a reforma tributária, a gente tem também essa expansão do que seria a nota fiscal paulista. A gente vai ter isso a nível nacional. A gente vai ter um cashback nacional ali para pessoas de baixa renda receberem de volta parte do imposto e ir naquela ideia, né, de quem tem menos, pagar menos imposto também. Por isso que tem aquelas caixinhas, às vezes, fala assim, não quer a nota? Põe ali. Isso? As caixinhas são para doação, né? Entendi. Porque quando você vai no mercado, por exemplo, e não coloca o seu CPF na nota, você pode doar aquele valor que você receberia para alguma instituição. Entendi. Então a instituição recebe, a gente trabalha com várias associações também, e a gente faz toda a parte de cadastro para que a associação receba também o crédito da nota fiscal paulista. Então é até legal, né? A gente atende, uma ação social, né? É uma ação social. A gente atende muitas associações, Santas Casas, entidades de pesquisa da USP. Então a gente faz esse trabalho também para que eles consigam captar ali essas doações. Legal. E qual seria o erro mais comum dos empresários na gestão financeira da sua empresa, vamos dizer assim? Boa. Eu acho que o primeiro erro mais comum que nós vemos é não ter um plano de negócio estruturado. Então, eu simplesmente começo o meu negócio e eu nem fiz a formação do preço de venda do meu produto. Né? Hoje é muito fácil você comprar qualquer coisa e achar que pode revendê-la, né? Fala, poxa, eu consigo trazer essa capinha de celular da China e vender no Brasil. E aí você entra no Mercado Livre, vê por quanto está sendo vendido e começa a vender pelo mesmo preço. Só que você não fez a formação do seu preço. Você não sabe qual é o seu custo, você não sabe qual é o seu imposto, você não sabe qual é o seu frete, né? A gente tem hoje, por exemplo, clientes que vendem produtos pelo iFood, né? Restaurantes, né? Que só a taxa do iFood é de 33% do faturamento. Nossa. E ele coloca um preço no hambúrguer dele baseado no preço que o concorrente vende, no preço que ele sabe que o cliente vai comprar. E no final das contas, a conta não fecha, ele vai quebrar. Só não deu tempo de quebrar ainda. Né? Porque às vezes eu vou comprar coisas a prazo e receber minhas vendas à vista, mas quando a conta chegar, eu não vou ter dinheiro para pagar. Então fazer um planejamento, né? Poxa, sentar e fazer um plano de negócios absurdo, né? Pensando em
em 10, 15, 20, 30 anos. Não. Vamos fazer uma formação de preço de venda. Vamos entender realmente qual é o impacto dos impostos dos seus gastos dentro do seu produto, entender realmente as suas margens, né? Porque o empresário não sabe. Ele não sabe realmente o quanto sobra para ele. Ele acha que se ele comprar por 12 e vender por 24, ele está ganhando 100%. Entendi. Né? E não é isso. E a gente tem uma cultura muito grande de olhar simplesmente isso, preço de compra, preço de venda, né? E o pequeno empresário sofre muito com isso. O e-commerce ajudou muito ao mesmo tempo a disseminar, né? Você pega um Mercado Livre, por exemplo, que deu acessibilidade para os negócios conseguirem realmente vender, mas ao mesmo tempo cobram taxas como o iFood, por exemplo, Exato. 33%, 40%. E se eu colocar um produto no Mercado Livre por um preço barato, vai vender. Vai vender, Sim. vai vender muito. Verdade. Né? Mas e aí, quem paga a conta do imposto depois? Quem paga a conta do aluguel depois? Quem paga a conta da matéria-prima que eu comprei a prazo, do mercadoria que eu comprei a prazo? Né? Entendi. Porque no final das contas eu vou ter venda, eu vou ter faturamento, a linha de faturamento vai estar linda, né? Manda uma declaração de faturamento para pegar um empréstimo no banco, vai estar maravilhoso, né? O Pronamp vai estar liberado, tudo mais, mas e o caixa? O caixa está comprometido, né? A gente teve vários casos de clientes em e-commerce que quanto mais ele vendia, mais ele perdia dinheiro, e só não via isso ainda. Que louco isso. Interessante. Mestre, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas assim, antes das suas considerações finais, eu gostaria que você falasse assim, para quem de repente está começando na área, que conselho você daria para os empresários ou para o seu futuro aluno para entender esse conceito de uma forma resumida sobre a contabilidade? Bom, primeiro para o aluno, pode ter certeza que a gente tem um mercado de contabilidade muito pujante. Muito pujante. Tem muita vaga para contabilidade, então um bom profissional, um bom contador, com certeza vai conseguir construir uma carreira de sucesso, porque essa oportunidade só aumenta com a reforma tributária, com o investimento internacional que está cada vez mais forte no Brasil, né? O Brasil está aos olhos do mundo de novo para investimento internacional, então isso é importante. Então realmente o aluno de contabilidade pode investir na profissão que com certeza, sendo um bom profissional, você vai ter uma carreira de sucesso. E para o empresário, seja próximo do seu contador. Né? O contador ele tem que ser realmente parceiro, o conselheiro, ali, né? Ele tem que ser um parceiro do empresário, né? Não só, de novo, o cara que você paga para te mandar a guia no final do mês. Entendi. Se é isso, tá errado, né? E não significa que o seu contador seja ruim. Talvez você nunca tenha pedido isso dele também, né? Então, o que eu sempre digo, se você não perguntar, eu tenho o direito de pensar o que eu quiser. Exatamente, né? Então, seja próximo do contador. Você já paga ele para isso, né? Então, seja próximo dele, aproveite essa expertise, aproveite esse networking. Conversando com um contador que tem 700 empresas, você está conversando com 700 empresas. Exatamente. Você está conversando com 700 experiências. Isso tem muito valor, né? Essa proximidade é importante e a gente não tem isso no Brasil porque a gente sempre olhou o contador só como o cara que gerava guia para você pagar. Perfeito. Mestre, foi uma honra te receber aqui. Foi incrível a gente entender essa expertise da Exacom, sua, dos seus sócios, e só quero agradecer de coração por você ter dado essa aula. Não é a universidade, mas foi uma aula que a gente teve aqui. Não, eu que agradeço, Marcelo. Inclusive, deixar um pequeno brindezinho aqui com você. Passar uma lembrancinha aqui da Exacom. É o que a gente normalmente fala, né? Cada podcast um presente, né? Mais um. Obrigado, mestre. Não, mas muito obrigado mesmo. Pelo convite. Parabéns pelo programa, pela estrutura. Pode ter certeza que no que depender de nós, a gente volta mais vezes aí. Perfeito. E os seus contatos? Vamos lá, Marcelão. Quem quiser conversar com a Exacom, pode seguir a nossa página no Instagram, @ExacomContábil. Aqui nós estamos em Jundiaí, na 9 de julho, no Nine Office. Temos uma unidade também de Francisco Morato, tá? E também pelo nosso site, www.exacom.com.br. Pode ter certeza que vai ser muito bem atendido por toda a nossa equipe. Combinado. Tá bom? Fechou. Obrigado, Marcelo. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, comenta. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores do programa. São vocês que fazem com que a gente consiga trazer profissionais de excelência, como nós trouxemos aqui representando a Exacom. Muito obrigado. E a gente encerra com aquela frase que sempre toca o meu coração, do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.